Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou Leonardo Bastos, o Garoto BR, e hoje eu trago a vocês uma das conexões mais incríveis da saga Talismã, que é a amizade entre Thales e Fernando. Mas antes de chegar nesse daqui, a gente tem que repassar e passear pelas outras histórias para entender um pouco mais da conexão entre esses dois personagens. Então pode vir pra cá, pode entrar, Talismã! Seja bem-vindo! E nesse livro é formada a conexão entre Thales e Fernando. Eles, eram praticamente vizinhos, cresceram juntos, se criaram juntos, eles criaram uma amizade muito linda ao longo dos anos, porque foram colegas da mesma escola, às vezes da mesma turma. Eles sempre estavam jogando futebol juntos, jogando videogame, tendo aquela vida de crianças e adolescentes, amigos mesmo. Então eles tinham ali uma rotina, eles tinham um convívio, se tornaram e cresceram como esses melhores amigos, e ao longo da história o caminho deles se entrelaça mais ainda quando eles montam uma banda juntos, a banda UBR, Os Únicos Bons Rebeldes. Fernando fazia parte da formação original com os 5 integrantes da banda UBR. Porém, eles cresceram, eles mudaram, os dois tinham um caráter muito forte, então eles tiveram muitas brigas, e em função dessas brigas, Fernando acabou saindo do grupo e se tornando um dos rivais mais difíceis pro Thales, fazendo a vida dele impossível dentro dessa história Talismã, sendo um dos seus maiores rivais na música e também no convívio, no âmbito social deles. No final de Talismã, eles terminam a história distanciados, mas em paz. Fizeram as pazes, pararam de brigar e cada um seguiu seu caminho em busca daquilo que lhe fazia feliz. Fernando se tornou solista e Thales conseguiu montar o seu grupo, o Beck. Eles continuaram se falando, mas com uma amizade um pouco mais abalada. Já em Talismã 2, Mostre-me a Origem, eles se aproximam de novo, eles têm um aprofundamento na amizade deles porque eles passam por situações bem difíceis e eles eram aqueles amigos que, por mais que eles tivessem suas diferenças e suas brigas, quando um precisava, o outro estava lá. E foi assim durante toda a história. No momento que o Thales estava bem, o Fernando não estava, e o Thales estava lá com ele. No momento que o Thales não estava bem, o Fernando estava lá. Isso aproxima eles a partir do momento em que os dois enfrentam o mundo da fama, sabem que não é tudo glamour e que não é tudo glamour e não é tudo muito fácil e que tudo tem um outro lado. Fernando, ele tem problemas com bebida, com alcoolismo, e com a menina que ele gosta, que não tá dando muito certo, com a Teresa. Então ele se sente sozinho, ele tem problema com os pais que passam viajando, ele é aquele riquinho que tem tudo e ao mesmo tempo não tem nada, porque ele não tem pessoas sinceras ao lado dele. É um cara muito vazio, por assim dizer, e Thales está ali para dar esse apoio para ele, justamente por entender a situação que ele tá, e eles estão agora meio que uma próxima fase, aprendendo com aquilo que passou e começando a ver o mais importante. Eu não vou ficar afastado dessa pessoa, sabendo que eu gosto da pessoa, é um amigo, precisa de mim e foda-se as nossas diferenças, eu vou estar lá. Então, claramente, é o momento onde eles se aproximam. E Thales tem problemas com o mundo mágico, que ele tenta esconder dos amigos a todo custo, que ele tem esses poderes. Thales tem problemas com a Angela, ele é muito inseguro na vida dele, nas coisas que ele quer. E Thales é um menino muito perdido, assim. Ele tem um grande coração, mas às vezes ele é muito impulsivo e acaba por si só fazendo muita besteira, muita burrada, e aí ele se arrepende, não sabe o que fazer. É um menino que realmente às vezes está muito perdido e tem muita coisa na cabeça, é muito ansioso, luta contra a ansiedade que ele tem. Então ele também não se dá muito bem com a família, ele entende o Fernando nessa parte, e ele também tem problemas com a Angela, então eles são um apoio ali um pro outro para desabafar, para descarregar as emoções, para conversar e dar conselhos um pro outro. Nisso eles se aproximam suas carreiras, fazem músicas junto, trabalham essa questão da união, do perdão entre eles e de confiar nos seus melhores amigos. Então um vai ajudando o outro, esse laço vai se fortalecendo até que Fernando descobre que Thales é do mundo mágico e apoia o seu amigo incondicional, o que é perigoso, porque Fernando acaba se envolvendo em batalhas mágicas. O Fernando quase acaba sendo eliminado, vai de arrasta numa das batalhas que tem aqui, e uma das amigas do Thales, super heroína, salva o Fernando. Então ele já estava nessa corda bamba aí, e Fernando também passou por uma questão de
depressão e suicídio, quase se suicidou, e Thales estava lá para ajudar ele, e no momento que Thales quase foi expulso da banda, o Fernando estava lá para dar o apoio, para lutar e dizer que era uma injustiça, que Thales, apesar dos defeitos dele, ele era o cara mais dedicado ao grupo e a melhorar a sua voz e ser esse personagem importante dentro do grupo. Então um estava sempre defendendo o outro e apoiando o outro nas aventuras que foram acontecendo ao longo de Talismã 2, quando eles terminaram com as suas namoradas, quando voltaram, os problemas que tiveram, eles se apoiaram e estavam sempre um na casa do outro, um ajudando o outro, e eles terminam Talismã 2 unidos como melhores amigos que sempre foram. O que acontece é que quando chega a Talismã 3, é muito difícil pro Thales entender que ele tem que revelar magia para todos os amigos dele e que ele tá colocando em perigo a banda BR, os amigos dele, a família, todo mundo por conta desses poderes que ele às vezes ele não quer, ele quer ser um cara normal, ele quer só focar na música, sabe? Porque é difícil para ele carregar tudo nas costas como o cara que tem que ser o cara da música e o cara que tem que ser o que vai salvar o universo e às vezes ele só quer ser um adolescente normal. Então, com isso, ele compartilha muitas coisas com o Fernando. Eles dois são basicamente melhores amigos. Eles planejam no meio das batalhas. E o Fernando ajuda ele a planejar muitas coisas, os planos, organizar a equipe, os poderes de tal pessoa. E aí, Fernando também descobre que, por estar em contato com a magia, o poder de Thales, ele desperta um poder da clarividência. Então, ele é um vidente, ele consegue sentir as coisas, pressentir, ver quando tem um perigo, quando tem os vilões, ele começa a ter uma mediunidade extremamente aguçada e começa a ir cada vez mais pro lado heróico. E Thales queria afastar ele, tipo, cara, não precisa, deixa que eu faço. Porque ele não queria botar o melhor amigo em risco. Só que não funcionou. Fernando vem com tudo pro mundo mágico, ajudando o Thales nas batalhas. E como ele já tava nessa, de que a gente sabia que em algum momento esse personagem ia se despedir, ele ia sair de alguma forma, acontece de que Fernando fica até o meio da história, se não me engano. E na primeira batalha que Thales adentra o multiverso, se não me engano, o Fernando também tem que enfrentar os vilões, ele luta bravamente, inclusive ele se sacrifica para ajudar o Thales vencer, ajudar a salvar a vida do Thales naquele momento. Tem um momento da história que Thales está sem magia, que roubaram a magia dele, tudo, ele era um humano normal, e ele tava realmente... ele poderia realmente morrer naquele momento ali. E Fernando se sacrificou para salvar a vida do melhor amigo, porque ele sabia que Thales era a única esperança desse universo. Então Fernando acaba se sacrificando numa das batalhas mágicas, tendo uma morte muito trágica. E Thales se sente muito impotente, porque mesmo ele sendo o maior super-herói de todos, com os maiores poderes, o cara top dos top, ele não conseguiu proteger quem ele realmente amava, os amigos, a família, e ele perde muitas pessoas em função disso. Então é uma amizade que eles se unem muito e trabalham juntos, resolucionando os mistérios e enfrentando os vilões boa parte da história. E no final o Fernando se sacrifica pelo Thales, e Thales carrega essa culpa da morte do Fernando por quase toda a história, basicamente. E aí no final, quando juntam os portais do multiverso e começa a chegar o BRs e amigos aliados do Thales de todos os universos, quem chega para dar aquele apoio final pro Thales vencer o vilão é o Fernando. Em um momento emocionante, onde Thales tá lá lutando, ele olha e vê o melhor amigo dele ali e fala: eu não acredito que é isso, que é ele, sabe? Então é uma amizade muito bonita, de um lutando pelo outro. E aí Fernando brinca também que se ele não tivesse ali, Thales não venceria, porque ele sempre precisaria do melhor amigo dele por perto, desse apoio. É como aquela parceria, sabe, entre Batman, Robin, só um exemplo desses momentos, sabe, de dupla e de personagens que são muito, muito, muito conectados. E foi assim que Thales e Fernando montaram sua amizade através da história e juntos salvaram o multiverso de Talismã. Muito obrigado a todos e até os próximos vídeos sobre a saga Talismã.